Olá, bem-vindos para a videoaula desse chinelo de malha. Você irá usar um rolo de fio de malha de sua preferência, tesoura, agulha de tapeçaria, fita métrica e uma agulha compatível com o fio de malha que você estiver usando. Essa que eu vou usar é a de número 7. E se você desejar decorar o seu chinelo, como eu fiz aqui, usei um par desse botão que você pode costurar ou colar. Então, vamos começar o nosso passo a passo. Para você fazer o chinelo ou a pantufa, é necessário 2 palmilhas como essa. Então, como você define o tamanho da sua palmilha? Você vai pegar a medida da sola do chinelo ou sapato, da numeração que você deseja. E aí, para o centro da palmilha, nós vamos ficar com 10 centímetros a menos. Então, veja que aqui temos 24 centímetros e o número de correntinhas que serão realizadas serão de 14 centímetros, que é a parte central. Para esse fio de malha e essa agulha que eu estou usando de número 7, foram necessárias 16 correntinhas para chegar a esse tamanho de 14 centímetros, que vai ser correspondente à numeração 36. Mas você sempre meça de acordo com o seu fio de malha. O número de correntinhas pode variar, porque pode ser o fio mais grosso ou mais fino. E também, se você for fazer uma numeração diferente, a regra sempre é essa. Você vai iniciar as correntinhas com 10 centímetros a menos do que é o tamanho total da palmilha da numeração que você deseja fazer, ok? Então, iniciando a palmilha, nós vamos dar uma laçada inicial, fazer como se fosse a letra E, passar por trás, entra a laçadinha de trás aqui dentro desse Ezinho e puxa. Então, assim, vamos começar as correntinhas. Então, após encaixar aqui a agulha, nós vamos fazer, então, 15 correntinhas inicialmente. 3, 4, 5... E aí, antes de dar continuidade, você pega a fita métrica e confirme se tá com a quantidade de centímetros que você precisa, né? Eu aqui preciso dos 14, então tenho os 14 centímetros aqui, ó. Então, sei que a partir daqui eu posso fazer, então, uma palmilha que vai ter no total 24 centímetros. E aí, eu vou fazer mais uma correntinha, que vai ser a correntinha para fazer a virada. E aí, aqui dentro de cada uma das correntinhas, das 15, nós vamos colocar um ponto baixo em todas as correntinhas, até chegar na outra extremidade, dessa forma, colocando pontos baixos. Então, fiz aqui as 15 correntinhas, os 15 pontos baixos por toda a extensão. E aqui, no que foi a nossa primeira correntinha, né, onde nós iniciamos aqui o trabalho, nós vamos colocar mais 2 pontos baixos aqui dentro. Um ponto baixo que vai ficar para a parte da frente e outro ponto baixo que já vai ser o primeiro do nosso retorno, porque agora nós vamos voltar aqui pegando dentro da correntinha para fazer a volta, completando todo esse retorno com pontos baixos até chegar aqui no final. E ao chegar aqui no final da segunda
do segundo lado, né? Nós começamos aqui, contornamos, então fiz os 15, sempre confere, conta para ver se tem dos dois lados a mesma quantidade de pontos. E aí agora, nessa correntinha, que foi a virada, vai ser onde nós vamos finalizar. Então, eu tenho aqui também 2, eu vou fazer mais um ponto baixo aqui, vamos ficar com 3 aqui, do mesmo jeito que ficamos com 3 na outra extremidade. E aqui é a correntinha da virada, vai ser onde eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira, ó. E aí, finalizamos a primeira carreira. Aí, eu vou fazer uma correntinha. E aí, aqui, nosso primeiro ponto baixo da segunda carreira, nós vamos fazer ele e mais um aumento aqui, nessa lateral, do que vai ser o calcanhar da palmilha. E aí, nós vamos novamente continuar com os pontos baixos por toda a carreira, até também chegar nos pontos lá da outra extremidade. Vai ser a parte da frente da palmilha, onde nós vamos também colocar aumentos. Então, nós vamos fazendo até lá. Então, eu cheguei aqui na outra extremidade, em cima do primeiro ponto, que foi feito aqui 3, né? Então, tô em cima aqui, um antes do primeiro, que tá o primeiro, o segundo e aqui o terceiro. Então, aqui, nós vamos também colocar aumentos nesses 3 pontos. Então, aqui nesse primeiro, nós vamos fazer um aumento, colocando 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. A mesma coisa nós vamos fazer aqui para o segundo ponto de base, colocando 2 pontos baixos. E aqui também para o terceiro. Então, aqui na frente, nós vamos ter 3 aumentos. E aí, agora, nós vamos retornar. Então, fiz os aumentos aqui na frente, voltei fazendo os pontos baixos, como nós fizemos na carreira anterior. E aqui a mesma coisa, onde nós temos os 3 pontos, então, um antes do ponto lá do 15º ponto, né, da carreira de baixo, nós vamos também fazer aqui um aumento. No próximo também. E fechar com um ponto baixíssimo aqui na correntinha. Assim, nós vamos ficar com um aumento de um lado, um aumento do outro e um atrás. Vou centralizar para ver melhor. Nós começamos com 2 aumentos e finalizamos com os outros 2 aqui do outro lado, tendo no total os 3 aumentos, fazendo o calcanhar. Iniciando agora a terceira carreira, nós vamos começar fazendo uma correntinha. E aqui, antes desse primeiro aumento da carreira de baixo, nós vamos também colocar um aumento. Colocando 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E agora eu vou, então, fazer toda a lateral da palmilha, independente da quantidade de pontos que você tem, pro tamanho que você tá fazendo. Então, nós vamos fazendo pontos baixos até chegar aqui, um ponto antes do nosso primeiro aumento aqui da parte da frente da palmilha, que é onde nós vamos começar os aumentos também. Então, eu cheguei aqui nesse primeiro ponto, antes do aumento da carreira de baixo. E aí, aqui nesse ponto também, quando aqui tá os 2 primeiros aumentos, nós vamos aqui também colocar 2 pontos baixos. Já fiz um, tô colocando o segundo. Entre os 2 pontos baixos da carreira de baixo, que foi o aumento embaixo, nós vamos também colocar 2.
Agora, entre o aumento da carreira de baixo e o outro, aqui nesse intervalo, nós vamos colocar só um ponto baixo. Dentro do aumento embaixo, nós vamos colocar outro aumento. Então, fazendo 2 pontos baixos. Entre os 2 aumentos da base, um ponto só. Dentro do aumento da base, novamente, nós vamos colocar 2 pontos baixos, fazendo aumento dentro de aumento. Entre os 2 aumentos, somente um ponto. No aumento, também 2 pontos baixos, fazendo então aumentos intercalados. E agora, retornar fazendo pontos baixos por toda a outra lateral até chegar no calcanhar, aqui na outra extremidade, onde nós também vamos fazer depois os aumentos aqui atrás. Então, eu cheguei aqui até o final, onde está o aumento do calcanhar do outro lado, né? Nós fizemos um aumento desse lado, lá tem do outro lado também. Sempre é importante ter em mente que esses aumentos de calcanhar e aqui da frente, eles não mudam independente do tamanho da sua palmilha. O que vai variar vão ser esses pontos centrais. Se você vai fazer uma palmilha menor, vai ter menos pontos aqui, uma palmilha maior, mais pontos, ok? Então é importante lembrar disso. Então, sempre você vai parar aqui antes dos seus aumentos aqui, do mesmo jeito aqui, independente de quantos pontos você for fazer aqui no centro. Então, aqui nós chegamos um ponto antes, agora dentro do aumento da base, nós vamos também fazer um aumento dentro dela, colocando 2 pontos baixos aqui também, nesse daqui. Um ponto baixo entre os 2. Dentro do outro aumento, nós também vamos colocar 2 pontos baixos, fazendo um aumento dentro de aumento aqui atrás também. Então, ficando aqui no calcanhar, 3 aumentos. Um desse lado e 2 do outro lado. Aqui é a nossa correntinha inicial. Então, ainda vai mais aqui um ponto baixo. E aqui é onde a nossa correntinha inicial, nós fazemos um ponto baixíssimo para fechar o contorno todo da palmilha. E agora nós vamos para a 4ª e última carreira. Você vê que é uma palmilha fácil de fazer, que em 4 carreiras você finaliza a sua palmilha. Essa 4ª carreira, nós vamos iniciar também com uma correntinha. E para manter o calcanhar um pouquinho mais fino do que o restante da palmilha, nós vamos então iniciar aqui fazendo pontos baixíssimos, para não aumentar na largura do calcanhar. Então, nós vamos começar aqui com um ponto baixíssimo. E aí você vai caminhar fazendo pontos baixíssimos até a região do meio da palmilha. Dependente de qual seja o tamanho, você divide, veja qual vai ser o tamanho do meio, né? Onde é o meio da sua palmilha. E aí você vai fazendo assim, só pontos baixíssimos, ó. Dessa forma. Então, aqui você pode ver que também no centro, que então vai ser essa parte para o calcanhar, e aqui vai ser a parte onde nós vamos começar a fazer o alargamento aqui, ó, como nessa daqui. Então, nessa minha palmilha, para esse tamanho que eu tô fazendo, contando aqui, deu 9 pontos baixos, baixíssimos. E agora, nessa parte da frente, onde nós precisamos que ela fique mais larga, nós vamos voltar a fazer pontos baixos.
E aí nós vamos então contornar toda a palmilha sem nenhum aumento, só fazendo pontos baixos por toda a volta. Toda a volta nós vamos fazer até chegar aqui nessa mesma direção da metade. Então eu contornei, né? Comecei aqui os pontos baixos, dei a volta em toda a frente sem nenhum aumento e na mesma linha onde eu comecei, eu vou estar parando os pontos baixos e aí vou iniciar agora os pontos baixíssimos no restante aqui do calcanhar. Então eu volto a pegar em ponto baixíssimo toda essa lateral até chegar lá atrás no calcanhar onde nós vamos finalizar. E aí assim o calcanhar vai ficar mais estreito e a parte da frente mais largo, acompanhando assim a anatomia do pé. Então, ao finalizar aqui a quarta carreira dos pontos baixos, então para arrematar aqui o nosso fio, nós vamos pegar a primeira correntinha aqui de fora e vamos passar o fio para lá, para trás, para ela fechar. Vamos cortar o nosso fio. Passar por dentro da alcinha. E puxar. Dessa forma ele fica fechadinho e fica fazendo o contorno aqui da bordinha. Aqui pelo lado do avesso, nós colocamos ele na agulha de tapeçaria e vamos trazer ele aqui para o centro, para ele ficar bem firme, não ter perigo de aparecer lá nem soltar. E agora nós vamos fazer a união das duas palmilhas, colocando o avesso com o avesso, unindo na direção correta. E aí nós vamos passar o fio aqui pra cima. Aqui. Vamos pegar essa ponta dele que tá aqui pra fora. Para ela não ficar aparecendo, nós vamos trazer ela aqui para dentro. Ela vai ficar entre as palmilhas, ó. Aqui. Pega a agulha. E nós vamos prender ela no ponto aqui embaixo. Mais uma vez, para ela ficar firme e não escapar. Passo aqui por dentro dela mesma, ó, tem um nozinho. Ela vai ficar presa aqui.
E aí nós ajustamos aqui o fio. Que agora a outra ponta tá firme e a outra ponta tá aqui fora, na parte da sola. E aí nós vamos fazer pontos baixíssimos entrando nas correntinhas novamente. Tanto na de cima como na palmilha de baixo, sempre conferindo, porque senão você pode sair aqui pra fora na sola, para que fique bem certinho. E faz o ponto baixíssimo. Passa na primeira, vai lá na segunda, traz e fecha. Na primeira, na segunda, confere se tá entre as duas correntinhas. E aí traz o fio e fecha. E assim, nós vamos contornar toda a volta aqui. A linha bem certinha aqui, o início dos pontos baixos da palmilha de cima com a de baixo. E faz todo o contorno. Quando nós chegarmos aqui onde estão os pontos baixos, aí nós não vamos mais pegar que nem aqui, correntinha em cima de correntinha, tá? Não é para pegar aqui. Aí nós vamos pegar entre um ponto baixo e outro de uma palmilha e entre o ponto baixo e outro da outra palmilha. E aí traz e fecha no baixíssimo, ó. Aí a correntinha, ela vai ficar aqui pra lateral, ó. Então, é entre um ponto baixo e outro que você entra, não é aqui em cima, tá? Então, é aqui embaixo dela, do outro também, e aí passa. E assim faz essa parte que tem pontos baixos desse jeito. Ao chegar aqui no final, onde eu comecei então a fazer a união das palmilhas, nós vamos arrematar da seguinte forma, entrando pela sola de baixo, saindo na correntinha aqui lá, que seria a próxima seguinte, levando o fio, que a gente fez quando era uma palmilha só, lá pra baixo. E aqui ele vai ficar seguindo o contorno. E aqui a gente corta o fio. Passa por dentro da argolinha. Puxa. Pode puxar forte, porque aí ele fica bem fundo. Desse jeito. E aí você pode, com a agulha de tapeçaria ou com a própria agulha do crochê, pegar o fio e puxando ele pra dentro da sola. Agora, como a gente já deu a laçada aqui o nó, não tem perigo dele escapar. Então, agora aqui é só pra esconder o fio. Aí você vai puxando. Escondendo o fio aqui dentro. E ele fica todo dentro da sola. E aí aqui nós temos finalizada a união das duas palmilhas. E agora, nós temos que fazer as tiras. Eu tenho aqui uma pronta, no caso, você vai fazer duas, como essa daqui. As tiras, elas são variáveis também de acordo com o tamanho, a numeração que você vai fazer. Uma numeração menor, precisa de uma tira um pouquinho menor.
uma numeração maior, um pé maior, o peito do pé mais alto. Depende do seu fio de malha, um fio de malha mais elástico, que tenha mais lycra, então não precisa ser uma tira muito larga, o pé acomoda com facilidade. Uma tira mais só algodão, ela é mais rígida, cede menos, então às vezes você tem que fazer um pouquinho mais. Então você tem que ter levar todos esses fatores em conta para definir qual vai ser o tamanho da sua tira. Para esse chinelo, com esse fio de poliéster que eu uso, ele é mais elástico, ele tem elasticidade, então não preciso de uma tira muito grande. Então eu fiz ele com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos. Então nós vamos fazer 2 tiras como essa de 15 pontos. Eu já tenho uma pronta, vou começar a outra com você. Você percebe que eu deixei fio dos dois lados, tanto no início como no começo, ó, para facilitar depois a costura. Então para isso você deixa um espaço de fio e aí depois é que você vai fazer aquela laçada inicial, onde nós vamos começar a montar as 15 correntinhas. Então ficou esse pedaço de fio que eu vou usar depois na hora de fixar a tira no próprio chinelo. E aí nós vamos começar então com 15 correntinhas. Então eu fiz as 15 correntinhas. Agora eu vou fazer mais uma que vai ser para subir uma correntinha. Pulo essa correntinha que eu fiz na de baixo, na 15ª, eu vou começar a fazer os pontos baixos. E aí eu vou fazer então 15 pontos baixos, um em cada correntinha de base. Para iniciar a faixa. Então, dessa forma. Ao finalizar os 15 pontos baixos, é sempre bom contar para conferir se está a quantidade certinha. Nós vamos fazer uma correntinha, vamos virar e já no primeiro ponto de base nós já vamos retornar fazendo pontos baixos por toda a carreira, novamente colocando 15 pontos baixos. No total, nós vamos ter 4 carreiras. Então, eu tô fazendo a segunda. E todas as outras duas serão da mesma forma. É bom contar, porque às vezes confunde achando que aqui não é ponto e aqui ainda é um ponto, aqui onde fez aquela primeira correntinha e virou, senão fica com 14. Então entra aqui, faz seu 15º ponto da segunda carreira. Aqui eu peguei só uma correntinha, melhor. Uma alcinha só, sempre pegar as 2 alcinhas da correntinha que fica mais firme, ó. E aí faz uma correntinha, vira e começa já no primeiro ponto de base novamente. Então essa é a terceira carreira. E aí eu vou fazer mais uma que será a quarta. E aí concluo essa largura. Essa largura também é variável. Tem pessoas que acham que 3, como tá aqui, né, que eu tô na terceira, que essa largura é o suficiente, outros preferem 4, ó. Essa aqui que eu vou fazer vai ser com 4. Tem quem prefere com 3. Então, vai da estética que você quer pro seu chinelo também. Então, eu vou terminar aqui a terceira e fazer a quarta carreira e volto para mostrar.
Então, eu finalizei as 4 carreiras. Vou cortar deixando o fio alguns centímetros aqui para depois eu fazer a costura. E aí eu venho, passo por dentro da alcinha, puxo. E aí eu já tenho o fio para fazer a emenda dos 2 lados. Esse lado que eu terminei é um lado que tem o avesso do início, então da correntinha. Então esse lado, o outro lado tem uma borda mais bonitinha, então esse lado vai ser o lado que eu vou usar para fora. E agora nós vamos fazer a fixação das alças. Então, olhando na palmilha, nós temos aqui onde nós fizemos os aumentos dos 2 lados. Então, nós vamos pegar a linha de onde é o primeiro aumento de um lado e o último aumento do outro lado da palmilha. Então, nós vamos começar fixando esse lado, depois trazendo aqui até onde nós o último ponto baixo, vai ser o nosso ponto de referência aqui para fechar. Esse aqui até lá. Então, na linha da onde nós temos aqui o primeiro aumento, nós vamos pegar na correntinha aqui na alcinha de dentro. E aí, aqui vai ser onde nós vamos começar a fechar. A gente joga ela pra lá, que fica mais fácil da gente fazer o fechamento aqui por dentro dessa daqui. E aí, vamos pegando a borda dela e da alcinha de dentro, ó. Na borda. Agora que já fixei a primeira alça, como eu falei, fixei aqui e aqui pegando desde o primeiro ponto baixo, aqui onde começa a parte do calcanhar para frente, arrematando o fio aqui pelo lado de dentro, ó. Depois a gente pode pôr uma colinha aqui nas pontinhas para ficar bem firme, uma cola de tecido. Aí agora nós vamos colocar a segunda alça, que vai cruzar por cima dessa daqui. A segunda alça, ela também vai até a direção do aumento, né? Da mesma forma como nós fizemos desse lado, vai ser desse daqui. Então, seguindo uma linha reta, então ela vai pegar a direção aqui do segundo aumento. Então, vai ser mais ou menos nessa direção. E como o meu fio tá pro lado de cá, então nós vamos começar fixando aqui. E aí, fixa da mesma forma. Pegando aqui. E na tirinha de baixo. Depois arrematando o fio. Dessa forma até ela ficar nessa mesma direção aqui do primeiro aumento. E aí depois nós vamos ver do lado de cá, também ver onde começa aqui os pontos baixos, e aí fixá-la também aqui na mesma direção da outra, arrematando os fios por dentro. Eu finalizei a costura. Quando você tá fazendo o primeiro pé, não tem problema se essa segunda tira vai por cima ou por baixo. Eu tinha até falado de colocá-la por cima, mas aí eu observei que aqui no meu outro pé, que é o pé esquerdo, eu coloquei ela, essa que vem aqui por baixo. E aí eu já defini que é o esquerdo, porque eu coloquei um enfeitezinho pro lado de fora. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado.
vou colocar também, né? Passei a tirar então por baixo, não por cima. E aí vou colocar o meu botãozinho aqui desse lado para definir ele como o lado direito do meu outro pé. E após fazer o fechamento das duas tiras e colar os botões, ele vai ficar dessa forma. Até o próximo vídeo, pessoal. Grande abraço!